E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos assim uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, que tem queimado no meu coração. E domingo passado, no dia 19, domingo de manhã, a gente teve aqui a pregação da pastora Tamara, né? Que confirmou tudo aquilo que Deus vem movendo nesse tempo assim no meu coração, nos meus estudos. E quando o pastor André me convidou para trazer assim um sermão para esse dia, para esse domingo de manhã, assim, eu entendi que Deus, Ele está se movendo na igreja de uma mesma forma, no mesmo espírito, assim como eu falei, que as pregações que vêm acontecendo nos domingos de manhã, né, nesse tempo aí que a gente tem que dividir os cultos, né, por causa para não ter aglomerações, a gente está dividindo os cultos. E nos domingos de manhã Deus tem se movido de uma forma diferente. Eu entendo que é um tempo que Deus reservou para nós, de uma forma diferente, que o que Ele quer falar aos nossos corações nesse tempo de quarentena, né? Como nós vimos no domingo passado, a pastora Tamara falou, e quando Deus diz não para as nossas orações, né? Para mim foi muito edificante essa palavra, né? Creio que para muitos também, Deus falou com muitos, né? Porque Deus, muitas vezes a gente pede algo para Deus em oração, mas Deus não responde, né? E a gente fica pensando, por que Deus não respondeu? Isso seria tão bom para mim. Mas muitas vezes o que é bom para nós não é bom aos olhos de Deus. Porque Deus conhece o coração do homem. Meu desejo de repente seria ter muito dinheiro, né? Ser rico, ter riquezas. Mas eu digo que eu não me desviaria, não me afastaria de Deus. Mas Deus conhece o coração do homem. Ele sabe o que aconteceria na minha vida. Será que eu estarei aqui domingo de manhã trazendo uma palavra para os irmãos, né? Se Deus respondesse uma oração dessa, né? Eu dei só um exemplo, mas Deus sabe o que é bom para nós. Então essa palavra que foi trazida no dia 19, no domingo de manhã, foi muito edificante para mim. E pegando um gancho nessa palavra aí, eu quero trazer uma ministração hoje de manhã que fala sobre a fidelidade de Deus, né? Deus muitas vezes Ele não responde, Ele diz não para nossas orações, né? Porque as nossas orações às vezes vêm do nosso coração, né? Mas as promessas de Deus Ele vai cumprir. Amém? Porque as promessas de Deus vêm do coração de Deus. Amém? E Deus é fiel na sua palavra e nas suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Hebreus 10. Livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus diz que por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o caminho, nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos nos achegar ao santuário de Deus, estando limpos, de coração disposto e com as roupas lavadas, né? Ou seja, limpos dos pecados, né? Nós podemos nos achegar a Deus. E a palavra, eu queria me deter aqui nesse versículo 23 que diz que nós devemos nos reter firmes na confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que nos reter firmes na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Nós devemos confessar a nossa fé, nós devemos pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho. Nós devemos continuar orando, continuar buscando, confessando a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Porque fiel é o que prometeu, e tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Deus é fiel, irmãos. Se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus tem muitas promessas para nós. Muitas vezes já foi pregado aqui que Deus tem muitas promessas para nós. Alguns estudiosos dizem que é 2.000 promessas, outros dizem que é 3.000, 8.000. Muitos dizem que toda a palavra de Deus é promessa para nossas vidas. Já vi um historiador dizendo que 33.000 promessas tem na Bíblia, num total. Se nós formos dizer que toda a palavra de Deus é promessa para a nossa vida. E nós sabemos que Deus é fiel para cumprir. Que eu creio que cada um aqui já recebeu uma promessa de Deus. Você que está em casa já recebeu uma promessa de Deus. Na vida de cada um de nós, pelo menos uma promessa de Deus já se cumpriu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje a quantidade que existe de promessa, não quero me deter a isso. Mas eu só quero me deter e dizer que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele tem nos prometido. Eu gostaria de falar da fidelidade de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, a palavra diz, né? Nós nos tornamos filhos sacerdotes de Deus, e Deus quer se manifestar através de nós, né? Sendo filhos e sacerdotes, nós começamos a ser ministros de Deus e voz de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. E juntamente com isso vem a salvação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos a promessa de salvação e a vida eterna com o Pai. Se nós lermos lá em Marcos 16, a palavra diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então Deus já nos promete a salvação aqui. Aleluia. E confirma lá em 1 João 2:25, que está escrito assim, ó:
E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação e a promessa da vida eterna. Amém? Então nós temos o direito de morar com o Pai. Nós temos o direito de viver com Deus uma eternidade. Ah, mas como se confirma essa promessa? Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança de voltarmos à nossa origem. A nossa origem é Deus. É uma eternidade com Ele. Porque antes da fundação do mundo, ou dos mundos, Deus gerou a cada um de nós no seu coração. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Você não foi feito para o mundo. O mundo foi feito para você. Amém? Você já estava pronto no coração de Deus quando Deus criou o mundo. Aleluia. Isso é forte, né? Então um dia nós vamos voltar para Ele. Essa é a promessa de Deus. Ah, mas como que eu sei que eu vou voltar? Jesus Cristo já voltou. Amém? Ele mostrou para nós. Ele veio na terra, sofreu pelos nossos pecados, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, num corpo glorificado, para mostrar que um dia nós também vamos passar por isso. Amém? Ele é a primícia. Ele foi primeiro. E depois nós vamos com Ele. Essa é a nossa esperança. Então Deus cumpre o que Ele promete. Então nós temos promessa de salvação e de vida eterna com Deus. Amém? Eu destaquei aqui algumas passagens bíblicas para nós ter uma ideia das promessas de Deus para a nossa vida. E eu queria comentar alguns versículos aqui da Bíblia. Até tem uma frase aqui, quando a gente pensa em vida eterna e salvação, o pastor Osiel deixou para nós esses dias assim, que ele diz: só tem medo da morte quem não tem convicção da salvação. Só tem medo da morte quem não tem convicção da salvação. E eu deixo mais uma frase nessa manhã assim, que a morte é o início de uma vida eterna com Deus. Aleluia. A morte é o início da maravilha da vida eterna com Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma palavra que está ali em João 10:10. Se alguém quiser acompanhar comigo, livro de João, capítulo 10, versículo 10. E essa palavra aqui tem muito a ver com aquilo que eu e a minha família vivemos, né? Essa é uma promessa de Deus que se realizou na nossa vida. E creio que muita gente passou por algum problema, que essa palavra também se encaixa na tua vida. Livro de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a vida e a tenham em abundância. Amém? Essa é a palavra que Jesus liberou para os discípulos e para nós também. Que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus mandou Jesus para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Deus não nos prometeu uma vida fácil, né? Mas Ele nos prometeu uma vida boa, se nós nos mantermos firmes nele, né? Ele nos prometeu a vida boa, se nós nos
permanecermos em Cristo, Ele vai restituir tudo aquilo que o ladrão roubou de nós. Amém? Ele vai devolver tudo aquilo que o diabo tirou da tua vida. Porque o diabo veio para roubar. E Jesus veio para dar vida. O diabo veio para matar, ele veio para dar vida. Jesus veio. Amém? E vida em abundância. E tudo aquilo que nós perdemos desde lá do Éden, Ele vai nos devolver. Amém? E essa palavra, ela me toca porque quando nós chegamos nesse ministério, a minha esposa estava doente, estava enferma. E através da palavra liberada pelo pastor Osiel, que ela teria vida e vida em abundância. Essa palavra liga muito essa promessa de Deus para nós, que o homem tinha dado uma sentença de morte para minha esposa, né? Mas Deus estava dando uma sentença de vida, e vida em abundância, bem assim o pastor Osiel falou, liberou. Ele nem nos conhecia, nós chegamos aqui, ele nem nos conhecia, e Deus tocou no coração dele de liberar essa palavra na vida dela, sabe? E era exatamente o que a gente estava vivendo naquele momento. Os médicos tinham dado 1 ano e 2 meses de vida para minha esposa. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já fazem 5 anos que passamos por isso. Aleluia! Então, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Amém? Aleluia. Outra passagem que eu gostaria de falar para os irmãos nessa manhã, está lá em João 14, no mesmo livro, João 14, 16, 17. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Pai. João capítulo 14, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz assim, ó: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Aleluia. Aqui Jesus nos promete que vai rogar a Deus para que Ele nos mande um outro Consolador, porque Jesus vai para o Pai, mas Ele iria mandar o Espírito Santo de Deus para nós. Mas uma promessa que se cumpriu, porque no dia de Pentecostes Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? E hoje o Espírito Santo faz parte da nossa vida, de nós que somos cristãos. É Ele que nos traz a paz. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, né? É o nosso socorro bem presente, é o Espírito Santo que está conosco. E nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em cada um de nós. O mesmo Espírito que está aqui, está aí na tua casa hoje. Ele habita em mim, Ele habita em ti. Ele habita em cada um de nós que aceitamos a Jesus Cristo. É Ele que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Olha só que maravilha de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa que é pecado perante os olhos de Deus, o Espírito Santo, Ele nos mostra: não faz isso, porque isso é pecado, filho. Mas muitas vezes a carne é mais forte e a gente faz, a gente peca. A carne fica mais forte que o Espírito e a gente peca. Mas o mesmo Espírito Santo nos leva ao arrependimento. E esse mesmo Espírito,
Eleva nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo Espírito que age em cada um de nós, irmãos, é o Espírito de Deus. É uma promessa de Deus. Ele prometeu que mandaria do seu Espírito. E Ele habita em nós hoje. Amém. Nós somos reino de Deus porque Deus vivo habita em nós. Nós temos que resplandecer esse reino aqui na terra. Nós temos que ser testemunhas de Deus na terra, através do Espírito dele que habita em nós. Amém? Glória a Deus. E daí eu queria falar mais um versículo só para a gente ter uma ideia geral das promessas de Deus. São muitas as promessas, mas eu separei alguns aqui só para a gente ter uma ideia do que Deus faz, do que Deus promete e como Deus cumpre nas nossas vidas. Amém? Lá em Mateus capítulo 6 e o verso 31. Esse versículo é um versículo que demonstra muito o que a gente está vivendo hoje em dia, nesse tempo de quarentena, esse tempo de afastamento, esse tempo que não pode ter aglomeração, esse tempo que as pessoas estão se distanciando umas das outras e ao mesmo tempo estão se distanciando de Deus. Mateus 6, 31. A palavra de Deus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Daí no 33, no versículo 33 diz assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades diárias e momentâneas. Deus supre o nosso alimento, o pão de cada dia. Deus supre o que nós vamos beber, e Deus supre tudo aquilo que nós vamos vestir. E por que nós andamos ansiosos, aflitos, se nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, né? Aqui nós vemos que nessa palavra tem uma condição. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, né? Aí Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então, através das leituras bíblicas, nós podemos ver as promessas de Deus. E se nós estudarmos um pouquinho cada leitura que nós fizermos, nós podemos ver que Deus cumpre cada promessa que Ele faz para nós na Bíblia. Mas tem uma condição, né? Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Quer ver um exemplo de que Deus cumpre o que Ele tem nos prometido? Olha o que aconteceu lá no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Aleluia. Ali quando Deus estabeleceu as tribos de Israel, no livro de Josué, capítulo 21,
Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? E hoje não é diferente, irmãos. Nós sabemos que Deus da Bíblia é um Deus de promessa. E muito mais que isso, o Deus da Bíblia é um Deus cumpridor de promessa. Aleluia. Mas tudo é no tempo de Deus. Muitas das vezes a gente quer que as promessas se cumpram quanto antes nas nossas vidas. Mas tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Não é conforme nós queremos, é conforme Ele quer. Porque todas as coisas estão sujeitas a Deus. Amém? Glória a Deus. Isso me traz à mente a história de Abraão. Abraão tinha a promessa de um filho, que através do filho dele, Deus faria uma grande nação. Mas Abraão se via idoso, já velho, ele e sua esposa, e ele quis dar uma forcinha para Deus, né? Ele queria no tempo dele. Abraão queria que a promessa se cumprisse no tempo dele, e não no tempo de Deus. Por isso ele pegou a sua serva e teve um filho com a serva. Mas o filho da promessa não era o filho da serva. O filho da promessa era o filho com a esposa dele. Então, irmãos, isso nos dá a entender que a vontade de Deus, as promessas de Deus é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E Abraão quis dar uma forcinha para Deus e quis fazer as coisas antecipadas, né? Mas não, Deus não quer o filho da serva. Deus não quer um escravo. Deus quer um filho legítimo, um filho herdeiro. Amém? E você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. E todas as promessas de Deus irão se cumprir nas nossas vidas, no tempo de Deus. Amém? Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Isso muito tem se pregado aqui nesse altar, que nós estamos nos deixando ser influenciados pelas coisas do mundo. Tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor tem influenciado na nossa vida. Muitas vezes fazendo as pessoas desistir do congregar. Muitas vezes fazendo as pessoas deixar de estar na presença de Deus, quando na verdade nós, como filhos de Deus e herdeiros de Deus, deveríamos estar manifestando o reino. Nós estamos nos encolhendo e nos afastando, quando na verdade nós devíamos estar pregando o Evangelho e confessando a nossa fé. Nós estamos nos afastando do congregar, nos afastando dos irmãos, nós estamos nos afastando de Deus, estamos deixando de orar, estamos deixando de ler a palavra. Queremos receber promessas, queremos receber as bênçãos, mas nós não estamos sendo obedientes. Nós estamos deixando o inimigo jogar as setas dele, e muitas vezes tem fazido efeito em nossas vidas, as setas do inimigo, né? Hoje de manhã eu estava lendo uma mensagem lá que dizia que foi no tempo de quarentena que o diabo mais tentou Jesus, né? E eu entendo que nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, Satanás tem se aproveitado da situação.
Mas eu quero dizer para cada um de vocês que Deus está conosco. E Deus é fiel para cumprir tudo que tem prometido a nós. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24:6 que haverá guerra e rumores de guerra. E no 24:7 diz assim, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, que haverá fome, que haverá peste, que haverá terremoto. Imagina só, tudo isso acontecerá. E nós estamos em meio a uma pandemia e muita gente já está correndo. Muita gente já está desistindo. Nós estamos em meio a uma pandemia e muita gente já deixou de congregar. Muita gente já deixou de ser fiel a Deus e quer receber promessas. Muita gente já deixou de dar o dízimo, de ofertar na casa de Deus e quer receber promessas. Esses dias eu estava conversando com um irmão lá no meu trabalho e ele dizia assim: Alcedir, hoje em dia é muito fácil ser cristão, não tem perseguição. Tu vai ali em qualquer esquina, tem uma loja, tu compra uma Bíblia, né? Tu tem a palavra de Deus na tua mão. Tu não tem perseguição. Até Jesus Cristo, ele me disse assim, eu parei para pensar, né? Ele disse, até Jesus Cristo muitas vezes estava pregando num ambiente e chegavam para pegar ele tinha que sair pelas portas dos fundos, escondido. Até Jesus sofreu muita perseguição. E hoje em dia os crentes têm liberdade para adorar o Senhor, têm liberdade para pregar o Evangelho e não estão fazendo. E hoje nós estamos passando por uma pandemia e os crentes estão tudo correndo da igreja. Será que nós somos realmente cristãos? Ele disse. E eu fiquei pensando, né? Poxa vida. Uma pandemia já está correndo com os irmãos. Imagina a perseguição. Olha o que está escrito aqui nessa palavra que nós iniciamos o culto aqui em Hebreus 10, ó. Hebreus 10, continuando ali no versículo 25. Ó. Vamos ler do 24 e o 25 aqui. Essa palavra que a gente iniciou o culto. Hebreus 10, 24, a palavra diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Não deixando de congregar como é costume de alguns. Nós não somos qualquer um, nós não somos alguns, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós não somos qualquer um. Por isso que a Bíblia diz, não deixamos de congregar. Eu sei que hoje nós não podemos nos ajuntar, nos abraçar, não podemos chorar juntos abraçados, mas nós podemos estar online, nós podemos usar as ferramentas que Deus nos deixou para esse tempo. Nós devemos congregar, mesmo que seja online. Nós devemos participar do corpo de Cristo, porque um membro longe do corpo, ele morre. Um membro longe do corpo morre espiritualmente. E aí é que nós damos força para o diabo. Quando estamos morrendo espiritualmente, nós damos força para o diabo.
Por isso eu deixo nessa manhã essa mensagem para você. Não se afaste do corpo de Cristo. Não se afaste do corpo de Cristo, porque daí você vai morrer espiritualmente. E as promessas de Deus só vão se cumprir na vida daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Não adianta nós queremos receber bênçãos, não adianta nós queremos receber promessas de Deus se nós não estamos sendo obedientes à palavra de Deus. E é nesse momento de pandemia, nesse momento de afastamento, eu digo para cada um de vocês que nós devemos nos colocar de joelhos, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos buscar mais do que nunca o Senhor nesses tempos, porque é no tempo de quarentena que o diabo mais tentou Jesus Cristo. É no tempo de quarentena que o diabo se aproveitou do momento. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Glória a Deus. Coloque seu coração em Deus nesse momento. Aleluia, Senhor. Eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração nessa manhã, que tu tenha entendido que as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, e que Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele te prometeu. Mas nós temos que ser obedientes, porque antes de cada promessa de Deus há uma condição. Se você for ler a Bíblia, antes de cada promessa que Deus nos fez, há uma condição. E geralmente a condição de Deus é que nós sejamos obedientes à palavra dEle, que nós venhamos a manifestar aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Aleluia. Não se deixe ser influenciado por Satanás. Os pecados que tu cometeu já foram pagos lá na cruz. Não deixas o diabo te influenciar em pecados que já passaram. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz que a luz resplandece das trevas. Então nós entendemos que antes nós vivíamos nas trevas, mas hoje nós vivemos na luz, nós resplandecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os pecados passados já estão pagos, nada mais nos condena, porque Cristo já pagou os nossos pecados. Aleluia. Não se deixe influenciar pelas obras do diabo. Creia que tu tem um Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Aleluia. Creia que tu é luz hoje. Tu não é mais trevas. Tu é luz. Tu é o sal da terra. Tu tem que manifestar a glória de Deus, porque tu é filho de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus habita em ti. E tu tem que resplandecer esse Espírito. Você tem que transformar o ambiente onde tu chega, porque Deus habita em ti. Aleluia, Senhor. Pai amado, nessa manhã, Pai, nós te agradecemos pela tua presença na vida de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Pai. Tu és desejado a cada dia, a cada manhã. Tu és desejado em nossa vida, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha com o teu reino sobre cada um de nós, Pai. Abençoe cada família, cada casa, Senhor. Cada filho, cada filha, Pai, seja cheio do teu Santo Espírito, Pai. E que nesse tempo, Senhor, que nós estamos afastados, nós venhamos, Pai, a usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Sim, Pai, para estarmos nos comunicando, Pai, Senhor. Para nós estarmos pregando o Evangelho, Senhor. Para nós estarmos falando de Deus.
Sim, testemunhando que Jesus Cristo é o autor da nossa fé, Senhor. Sim, Pai amado, dê coragem, dê ousadia para os teus filhos, Senhor. Senhor, nós entendemos que as tuas promessas serão cumpridas nas nossas vidas, Senhor. E que esse tempo de pandemia vai passar, sim, mas Deus não passará, porque o Senhor é eterno, Senhor amado. Glória a Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Entendemos que Tu és fiel para cumprir tudo que tem nos prometido, Senhor amado. Sim, Senhor, abençoa cada filho, Pai, cada filha, dê força, Pai, dê ousadia, Senhor amado. Dê saúde, Senhor, libera saúde na vida de cada um de nós, Senhor. Sim, Pai amado, cremos, Pai, que o Senhor dará provisão àquele que está necessitado, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos nessa manhã e te adoramos, Senhor, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus de promessa, o Deus de cumpridor de promessas, Senhor, porque Tu és fiel. E nós queremos ser fiel a Ti, Senhor amado. Nós queremos ser fiel a Ti, Senhor, assim como Tu és fiel em nossas vidas, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.